Jesus possa nos envolver e nos amparar. Então nós vamos dar continuidade ao estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita, e hoje nós vamos dar início ao capítulo de número 8, que traz o título Bem-aventurados os puros de coração. Neste capítulo, que ao todo possui 21 itens, Allan Kardec ele vai nos propor os seguintes subtítulos: Deixai vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, cortar a mão. E dentro das instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então nós vamos estudar toda essa proposta apresentada pela espiritualidade, onde Kardec vai fazer com que nós busquemos uma compreensão melhor dos ensinamentos de Jesus. E nos itens 1 e 2, ele vai extrair duas passagens bíblicas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está no Evangelho do Cristo, segundo as anotações de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 8. É uma das bem-aventuranças. Interessante nós notarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai extrair não somente as bem-aventuranças, mas muitos ensinamentos do Cristo contidos dentro do Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Dentre eles, as bem-aventuranças também fazem parte. O capítulo anterior é Bem-aventurados os pobres de espírito, onde tivemos a oportunidade de compreender que pobre de espírito é aquele que trabalha em si mesmo a humildade. Aqui, o mestre coloca para nós que os puros de coração verão a Deus. No item 2, ele vai trazer a seguinte passagem: Então, lhe apresentaram umas crianças para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhes apresentaram, o que, vendo Jesus, repreendeu-os e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoaram. Então olha que coisa interessante. Essa passagem está em Marcos capítulo 10, versículos 13 e 16, que Kardec extrai. Nós vamos encontrar também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, mas Kardec extrai a de Marcos por ela ser mais completa, pois que após Jesus repreender os apóstolos, a fim de que as crianças, meninos e meninas, pudessem vir até ele, Marcos coloca que Jesus abraçou as crianças, que Jesus não somente abraçou, como as abençoava, impondo-lhe suas mãos sobre cada uma delas. Então esse gesto de Jesus, ele tem um alto significado para todos nós. A importância que nós devemos dar à infância. E por que essa passagem está neste capítulo? Onde a pureza que devemos talhar em nossa intimidade, fazer com que os nossos corações
torne-se realmente puro, a fim de que consigamos ver a Deus. Obviamente que é um ensinamento do qual a doutrina espírita vai nos dar chaves para que nós possamos compreender. E o próprio Kardec, ele vai trazer uma interpretação interessante para que possamos refletir. Ele vai dizer assim: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, são dois pontos importantíssimos que nós devemos refletirmos. Se não trabalharmos simplicidade e nem humildade em nós, não conseguiremos atingir a pureza de coração. Então, são etapas dos quais as experiências vão talhando, e nós precisamos estar atentos a isso. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então, o puro de coração, ele conseguiu conquistar em si mesmo simplicidade, humildade, e ele não terá orgulho e egoísmo nem em seus pensamentos. Nossa, Delano, mas isso é muito difícil. É difícil, né? Será que nós conhecemos alguém? Porque eu ainda não sou totalmente simples e humilde de coração. E ainda trago, infelizmente, egoísmo e orgulho dentro de mim. Isso quer dizer que, no lidar com as relações, no contato direto com as pessoas, nas experiências pelas quais nós vamos tendo, é óbvio que sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de intolerância, vão me impulsionar a determinadas atitudes, pois que ainda trago isso dentro de minha intimidade. Se não faço de forma clara, patente, visível, muitas das vezes nós podemos nos esconder dentro dos nossos próprios pensamentos. Às vezes, nós podemos estar conversando com alguém, sorrindo para a pessoa, mas intimamente vibrando o contrário. Pode ou não pode? Isso acontece muito. Então, o que Jesus quer que nós trabalhemos? Pureza, no sentido de amealhar a simplicidade e a humildade em nosso ser espiritual, desmanchando, destruindo o orgulho, o egoísmo e a vaidade que ainda trazemos. E aí Kardec vai dizer que eis porque Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como já a tomaram por símbolo da humildade. Então veja que Kardec coloca aqui: Jesus, ele pega a infância, as crianças, e vai fazer uma simbologia, mostrando que essa ingenuidade infantil, onde as crianças são sinceras, elas são sinceras, nós sabemos disso, porque elas trazem essa ingenuidade, essa simplicidade e essa humildade como uma forma de singeleza do ser que está ali reiniciando
vejam bem, reiniciando a sua trajetória no plano físico, como um símbolo que todos nós podemos e possamos adotar durante toda a nossa existência no plano físico. Porque Kardec vai dizer assim: esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Kardec chama-nos aqui, então, a uma reflexão. Que toda criancinha, que todo bebezinho, que todo recém-nascido não chegou aqui e nem está aqui pela primeira vez. É espírito que traz uma bagagem de experiências que ele acumulou em diversas existências, no plano físico e nos intervalos de suas reencarnações, quando se encontra no plano espiritual. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos um modelo da verdadeira pureza. Este espírito nós conhecemos. Ele é o nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus. Eu fico tentando imaginar, sem conseguir imaginar, os passos do menino Jesus, quando ele ainda criança, dentro do lar singelo de Nazaré, junto a Maria e José. Eu fico tentando imaginar, sem conseguir imaginar, aquele casal com aquela criança muito mais do que especial, um espírito puro, ali convivendo entre nós, crescendo entre nós, respirando ar, pisando a terra, se alimentando dos alimentos que nós consumimos, do ar que respiramos, da terra que nós pisamos. E sempre com a alegria e com a confiança plena na bondade e na misericórdia de Deus. A gente fica tentando trabalhar isso em nossos campos íntimos e mentais, mas ainda nós não temos condições de dimensionar. Somente José e Maria, testemunhas oculares nessa convivência dos primeiros passos do Cristo dentro do lar. Não obstante, Kardec diz, essa pureza, essa simplicidade, essa humildade da criança, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, não, mas para aqueles que se lhes assemelham. Então é preciso pontuar isso. Lá no texto está bem claro. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Kardec faz essa pergunta. Se aquele espírito que está entre nós, que chega até nós, já teve inúmeras existências,
Por que ele já, desde cedo, não se apresenta como ele é? Resposta que o próprio Kardec vai dando à própria pergunta que ele faz. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Porque quando o recém-nascido chega, ele é dependente de tudo por alguns meses. Os primeiros anos. E às vezes passa décadas e ainda fica dependente. Não é verdade? Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe também. Mas nos primeiros passos da criança, aquele ser depende dos pais, de corações que o protejam, que façam com que se desenvolva dentro da existência material dessa nova oportunidade que lhe é oferecida. Se nós observarmos na natureza, o ser humano, que ainda somos, apesar de seres racionais, trazemos muito da animalidade, sabemos disso. Há animais que já nascem tendo um potencial muito mais amplo do que o ser humano. Como, por exemplo, um cavalinho, quando nasce, quem já teve a oportunidade de ver, já nasce, já ali tentando se equilibrar, ficar de pé e já seguir com a sua mãezinha. E tantos outros animais, a própria natureza nos dão exemplos. Alguns não, alguns ainda necessitam, como por exemplo, os passarinhos, que ficam nos ninhos, que ao romper a casca, eles ainda estão bem frágeis. Por que frágeis? Porque as asas ainda não são autossuficientes para voar. E quando tentam, caem. Às vezes é muito comum quem mora em casa deparar-se com passarinhos ao chão, pois que, bem novinhos, não conseguem suprir as asas para longos voos. Essa é a natureza. Os humanos somos dos animais em gerais, apesar de sermos racionais, os mais necessitados e dependentes dentro da natureza. Porque quando o animal atinge uma certa fase, ele vai embora e caminha sozinho. É a natureza. Quando nossos filhos atingem a maioridade, em vez do pai e a mãe ficar tranquilos agora, fulano é de maior, está tranquilo, as preocupações redobram. Não sei por que isso. Já perceberam? Então, para a mãe, seu filho é sempre um anjo. E é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Imagine o espírito ao reencarnar, a mãe pegar aquele ser no colo e relembra: você que me traiu naquela existência, você que matou o seu pai. Já pensou? Mesmo porque nenhum ser em sã consciência vai pensar isso de uma criancinha. Então,
Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, dentro da sua sabedoria, Ele faz com que as coisas aconteçam de uma forma para que a ternura de uma mãe, diante da fragilidade e da ingenuidade da criança, despertem sentimentos nobres, tanto quanto do pai, dos irmãos, dos tios, dos avós, e assim sucessivamente. Quem aqui, ao ver uma criancinha, ainda mais aquelas bem rechuchundinhas, né, bochechuda, não dá vontade de pegar e apertar as bochechinhas da criança, e não quer pegá-la no colo? Quem? E ficar igualzinho bobo, e tentar fazer a criança sorrir. Quem? Ou seja, ficamos muito mais crianças do que a própria criança. Não é verdade? Isso é misericórdia de Deus. É a providência divina. Com qual objetivo? Despertar dentro de nós valores que necessitam ser germinados. Para que esses valores, nesse contato, possa ganhar robustez em nosso ser espiritual, a fim de que venhamos trabalhar isso nas nossas relações como um todo. Esse é o objetivo. Por isso que Jesus toma desse símbolo da criança para dizer que o reino de Deus, no caso Marcos coloca Deus, outros evangelistas colocam reino dos céus, assemelham-se a elas. Ela, os pais, a mãe, não poderia tratá-la com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, encontrasse nos traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda, se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à do corpo, nas faixas de crescimento, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos em crianças que são precoces. E nós observamos, principalmente nos dias atuais, às vezes as pessoas postam vídeos nas redes de crianças com 4, 5 anos, com certas habilidades. Você bate o olho assim, gente, mas como é que pode isso? É o espírito que traz a sua bagagem. Durante certo período, o espírito permanece numa espécie de sono. Então, a fase infantil é essa espécie de sono para o espírito, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva das experiências que adquiriu. Então é a misericórdia divina trabalhando conosco. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que o formam a fundo o seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, aí que entra o papel dos pais. A importância dessa fase no processo educativo do ser.
Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ele é mais dócil, o espírito é mais dócil, por estar nesse estágio como criança. E mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste por algum tempo a roupagem da inocência. E Jesus, fecha Kardec a lição, está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, a doutrina espírita nos esclarece a pluralidade das existências, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. É para que nós aprendamos a resgatar esses valores dentro de nós. E é por isso que ele inicia justamente falando-nos de que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E o nosso objetivo é vencer em nós todo o orgulho, toda a vaidade, todo o egoísmo, toda a prepotência que ainda trazemos. Podemos fazer isso? Podemos. Que nós possamos refletir com muito carinho, pois que é um capítulo belíssimo, como todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos terminar a lição de hoje, passando para a segunda parte, convidando o nosso irmão Valdir